Opa! Estamos ao vivo! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um programa Profissão Dono de Oficina Mecânica. O programa feito para você que é dono de oficina de carro, dono de oficina de moto e dono de oficina de caminhão. Se você é dono de um desses tipos de empresa, aqui é o lugar certo para você, porque eu sou o Sérgio Santos e ajudo donos de oficina mecânica a manterem ela organizada e lucrativa. E no tema do nosso episódio de hoje é como colocar o preço justo para eu e meu cliente. Como cobrar o preço justo para mim, ou para eu e meu cliente. Para eu, porque tem uma ação depois do verbo. Tem uma ação depois do eu. Mas não esqueça de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando, porque senão eu não sei com quem eu estou falando, galera. E hoje, galera, boa noite, Manu. Boa noite. Quem foi que falou boa noite aqui? A Manu. Elisama, boa noite. Galera, não esquece de comentar o seu nome e a cidade de onde está falando. Manu Marchiori, responda para mim. O áudio está a contento, porque eu precisei comprar um microfone novo depois da caca que eu fiz ontem. Beleza? Então, responda para mim. Pergunto para você, pergunte para mim. Galera, quem aí já teve dificuldade de precificar mão de obra? Antes de eu começar, eu quero mandar um salve pro Michel Menino, lá de Brasília, pro Márcio Ferreira, lá de Brasília, pro Personal Car Aquino. Olá, Salvador presente, galera, é uma felicidade enorme, galera, uma felicidade enorme ver a galera de tudo quanto é lugar lá. O Márcio Ferreira tá falando de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e o Elton Felipe, que tá lá no Instagram, o Elton de Felipe de Gandu, na Bahia também, ó. Bahia tá presente aqui, ó. Salvador, Magalhães na Bahia também, muito top. Galera, quem aí muitas vezes a gente se engana, assim como eu me enganei, de pensar, mas eu sei cobrar um preço da minha mão de obra. Eu sei cobrar o preço da minha mão de obra. Eu não estou dizendo que você não sabe. E assim como eu achava que eu não sabia. Eu estou dizendo que como precificar a mão de obra? Né? Porque, por exemplo, se eu perguntar para você agora, neste exato momento, quanto cobra para fazer um freio dianteiro de um veículo popular com freio a disco sólido? Um freio a disco sólido, um preço de fazer um freio dianteiro popular, tenho certeza que muita gente vai falar entre 80 e 180 reais. É isso ou não é, galera? Um salve pro José Henrique Ballarin também. É isso ou não é, galera? Fala pra mim quanto cobra para fazer um freio dianteiro de um determinado veículo. Veículo popular, freio a disco sólido na dianteira e só o freio dianteiro. Você pode me falar assim, entre 80 e 180 reais, Sérgio. Aí eu pergunto para você, esse preço tá justo? Esse preço é justo? Eu vou botar a blusa aqui porque tá meio frio aqui. Esse preço é justo? Para precificar ou para botar o valor da mão de obra num freio dianteiro, eu acredito que ninguém tem insegurança, né? Ninguém tem, putz, será que eu tô cobrando caro? Putz, será que eu tô cobrando barato? Né? Será que eu tô cobrando justo? O que é para você aí? Para você que está me assistindo aí da Bahia, de Vinhedo, de Itupeva, de Brasília, né? De Magalhães na Bahia, de Salvador na Bahia. O que é preço justo? O que seria o preço justo? Fala aí, galera. O que seria o preço justo? Ô, galera,
Me ajuda aí, meu. Eu quero interação nessa parada. Troquei até o microfone que eu quebrei ontem para vocês me ouvirem, me escutarem perfeitamente. E aí vocês vão ficar aí fazendo a janta e não vão conversar comigo. Eu quero interação. Eu quero um bate-papo. Isso aqui é um diálogo, não é um monólogo onde o Sérgio fala e ninguém responde. Eu quero conversar com vocês. Quero conversar, não é mesmo, Marcela? Ô, Marcela, conversa comigo, gente. Pô, fala comigo, gente. O José Henrique Ballarim, isso é até tranquilo. Mas e uma troca de uma embreagem de uma Renault Master? Como fazer? Quanto cobrar? Ó, a Amélia falou até oi para mim. Olá, Amélia, muito obrigado por se comunicar comigo, porque isso aqui não é um monólogo, e sim um diálogo entre eu e você que está aí do outro lado, e você pode me dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando, e responder a pergunta se eu cobrar entre 80 e 180 reais para fazer um freio dianteiro de um veículo, freio sólido, disco sólido, um veículo popular, é um preço justo? É um preço justo? Olha lá, vamos ver. Eu vou deixar o pau torar aqui. O Michel Menino está dizendo, uma vez eu cobrei 70 reais para trocar um jogo de pastilha. O dono do carro falou, o rapaz da outra oficina cobrou 50 reais. E aí, Sérgio, o que fazer numa situação dessas? Hoje, vocês vão sair com um superpoder desse nosso bate-papo de hoje. Vocês vão sair com um superpoder do nosso bate-papo de hoje. Antes de mais nada, pegando o gancho do que o Michel falou e da pergunta que a Marcela está fazendo, a Marcela está dizendo assim, quanto cobrar numa troca de borboleta de um Audi G3? De um Audi G3 ou um Audi Q3? E aí? Antes de mais nada, deixa eu explicar a forma correta de se precificar uma mão de obra. Eu não vou entrar na parte mais técnica aqui, mas eu preciso fazer uma introdução a respeito. Para que eu precifique a minha mão de obra, eu tenho que saber todos os custos de operação da minha empresa. Todos os custos de operação da minha empresa, dentro do método SR, a gente dá a fórmula certinho, a gente dá uma tabela para você preencher tudo certinho e você descobrir o valor da sua mão de obra, mas eu não vou entrar nessa questão mais técnica, digamos assim, né? Existe um medo, eu vou chamar medo entre aspas, existe uma certa insegurança na hora de eu precificar a minha mão de obra. Por exemplo, o Michel Menino disse, uma vez eu cobrei 70 reais para trocar um jogo de pastilha. O dono do carro falou, o rapaz da outra oficina cobrou 50 reais. E aí, o que fazer numa situação dessa? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você... eu comprei esse microfone aqui, ó. Eu comprei esse microfone aqui. Esse microfone me custou R$149. Ontem, a hora que terminou a live, que o áudio do Instagram tava péssimo, eu já fiz a compra desse cara aqui, que me custou, acredito que uns R$149, R$159 com frete, etc e tal. Eu sei que esse cara aqui me custou, eu vou arredondar o preço, tá, gente? Eu sei que esse cara aqui me custou R$150. Eu sei que me custou R$150. Se eu botar isso aqui à venda, sabendo que custou R$150, se eu botar isso aqui à venda por R$100, eu sei que eu vou tomar prejuízo. Aí eu pergunto para você que está aí do outro lado, essa é a hora do diálogo, tá? Essa é a hora do diálogo. Se você, assim como eu, pagou R$150 nesse cara, e amanhã se oferecer para o seu cliente por R$200, por 200, você sabe que você colocou uma margem de lucro aqui. E o seu cliente falar assim, eu
pago, ou na outra esquina, o cara me faz por R$ 100. Você vai vender por R$ 100? Agora é hora de vocês responderem. Se você pagou 150, assim como eu, você oferece para o teu cliente por 200, e ele fala que tem ali na esquina por 100, você vai fazer pelos 100? Responde aí, galera. Responde aí, galera. Você vai fazer pelos R$ 100 que o cliente ofereceu ou que ele falou que ele encontrou na esquina? Responda aí, Michel. Responda aí, Balarim. Responda aí, Valdene. Responde aí, Márcio. A Amélia respondeu não. Não! Não! Olha lá, o Mecânica Armida, não! Aquele não bem pontual, né? Não, eu não vou vender por 100. Você também não vai vender por 100. Você não vai vender por 100 e eu também não vou vender por 100. Porque o Michel Menino está dizendo, eu não vou tomar prejuízo. Claro que não vai. Entendeu? Porque eu sei quanto custou e eu sei por quanto que eu tenho que vender. Eu sei quanto custou e eu sei por quanto tem que vender. E aí, quando você, Michel Menino, cobra o preço de R$ 70 e você sabe que o custo da sua mão de obra é 60, você não vai fazer por 50 pro cara, porque você sabe que o custo da sua mão de obra é mais do que o valor que o Zé da esquina está cobrando. Você vai fazer por esse preço quando você sabe o quanto custou? Entendo que também não. Você entendeu? Então, às vezes, dá um medo, dá uma insegurança, e o Michel pode até chegar para o cliente e falar assim, bom, já que você encontrou lá por R$ 50, eu vou fazer para você por R$ 50. Porque pode ser que o Michel não saiba quanto custa a mão de obra dele. A minha mão de obra custa assim como um produto que eu paguei, sei lá, R$ 150 e eu preciso vender esse produto por 200, porque se eu vender por 100 eu vou tomar prejuízo. Então, quando a gente não tem as manhas, digamos assim, a gente não tem uma metodologia, a gente não tem o passo a passo para eu descobrir quanto que custa a minha mão de obra, às vezes eu faço pelos R$ 50 que o cliente me ofereceu. E aí eu acabo tomando prejuízo. Por isso que existem os passos certos para você precificar a sua mão de obra para que você não perca dinheiro. Vou falar um passo. Como precificar? Já falei anteriormente, se você prestou atenção, você sacou. Eu preciso entender quais são os custos de operação da minha oficina mecânica. Segundo passo, eu preciso seguir um padrão de precificação. Seguir um padrão de precificação é diferente de eu saber quanto que custa a minha mão de obra. O padrão de precificação é o seguinte: descobri que a minha mão de obra custa para mim R$ 100, mas eu quero ganhar R$ 50 a cada serviço que eu fizer. Por exemplo, então eu descobri que a minha mão de obra custa R$ 100 e eu quero ganhar R$ 50 em cada mão de obra que eu fizer. Seja ela por hora ou seja ela por serviço. Aqui a gente não vai discutir qual que é a maneira correta de se cobrar um determinado serviço. Eu não vou vender por R$ 100. Eu preciso vender por R$ 150. E aí, cada serviço, por exemplo, o serviço de freio dianteiro de um veículo com freio a disco sólido, eu vou cobrar R$ 150. O outro freio a disco que vier do mesmo veículo, eu tenho que cobrar o mesmo preço de R$ 150. E o outro que vier, eu tenho que cobrar o mesmo preço de R$ 150. Ou seja, eu estou seguindo um padrão de cobrança de determinado serviço, né? Qual que é a maneira mais correta de se fazer isso? Cobrar por hora trabalhada, tá? Mas nós não vamos discutir isso daqui hoje. Então, o que eu devo fazer? Eu devo seguir um padrão de cobrança de determinado serviço. Posso ter uma tabela de serviço, fazer freio dianteiro, R$ 150, fazer freio traseiro, R$ 300, troca de amortecedor, R$ 100, R$ 150,
amortecedor traseiro, troca de amortecedor dianteiro, R$ 150. Eu posso criar minha própria tabela. Baseado em quê? Sérgio, mas como que eu faço isso, Sérgio? Se você for num concessionário hoje, GM, por exemplo, você vai pagar 1 hora para fazer a troca do sistema de freio. Vou dar um exemplo aqui. Você vai na concessionária em São Paulo. Se você for numa concessionária lá em Magalhães, na Bahia, você também vai pagar 1 hora de serviço. Por quê? Porque a Chevrolet disse para todos os concessionários: todo freio dianteiro que você fizer, você vai cobrar 1 hora de serviço. Mas, Sérgio, aí em São Paulo, para fazer um freio dianteiro custa R$ 200. E aqui em Magalhães custa R$ 100. Porque o valor da hora trabalhada da concessionária em Magalhães é diferente do valor da hora trabalhada em São Paulo. Entendeu? Pode ser ao contrário também. Em São Paulo, R$ 100, em Magalhães, R$ 200. O que muda é o valor da hora que vai ser cobrado, mas o tempo de serviço é exatamente o mesmo, 1 hora. Você entendeu? Então, quando você segue um padrão de precificação, você descobre como precificar, entendendo todos os custos da sua oficina mecânica, você segue um padrão, você tem certeza daquilo que você está fazendo. Assim como você tem certeza de que você pagou R$ 150 nesse cara aqui, você precisa vender por 200, porque se você vender por 100, você vai tomar prejuízo. Aí o Michel pode falar assim para mim: Sérgio, mas se eu não fizer pelos 50 e o cara e o cliente tem lá por R$ 50, eu não vou fazer o serviço. Você prefere vender com prejuízo ou não vender? A pergunta que eu faço é: você prefere vender com prejuízo ou não vender? Porque neste caso aqui, eu prefiro não vender com prejuízo e oferecer para um outro cliente que vai me pagar esse preço aqui. Entendeu? A parte legal, olha só, gente. A parte legal é que eu não vendo um produto. Isso aqui é um produto. Se eu paguei R$ 150 nesse mesmo produto, K9 da marca Xing Ling, e eu achei num site lá, esse produto aqui por R$ 150. Se eu for no outro site, for o mesmo produto por R$ 100, onde eu vou comprar? Eu vou comprar no mais barato, porque é o mesmo produto, mesma marca, entrega o mesmo resultado. Entendeu? Agora o Zé da esquina, o Michel Menino faz por R$ 70 um freio dianteiro. O Zé da esquina faz por 50. O Zé da esquina entrega o mesmo serviço, o mesmo atendimento, a mesma qualidade, a mesma garantia. Então eu consigo agregar mais valor quando eu presto um serviço e não quando eu vendo um produto. Esse que é o grande lance de saber precificar a mão de obra, galera. O José Henrique Ballarin está dizendo: hoje eu tive uma situação assim. O valor do serviço todo era 1.260. O cliente queria pagar 1.000. Argumentando que seria à vista e Pix, eu passei os meus valores para ele e fechamos em 1.250 no Pix. Por quê? O José Henrique Ballarin desenvolveu técnicas da área comercial para vender o preço, para vender o serviço para o cliente dele pelo preço que ele não vai tomar prejuízo. Eu desenvolvo técnicas da área comercial para vender um produto. Eu desenvolvo muito mais técnicas da área comercial para vender um serviço. Beleza? Outro exemplo. Quando você descobre o custo da sua mão de obra, você passa a ter um valor que você precisa trabalhar. Por exemplo, quando eu mudei de prédio, a SR Motors, a nossa mão de obra saiu de R$ 180 para R$ 220.
E quando eu descobri que eu ia mudar, eu passei o valor da minha hora trabalhada de R$ 140 para R$ 180, porque para quando eu mudasse de prédio que eu fosse para 220, o meu cliente não percebesse tanto. Agora eu pergunto para você, você acha que eu tive dificuldade de cobrar esse valor a mais na minha hora trabalhada? Não, não. Você sabe por quê? Porque eu sei o custo da minha mão de obra. Eu preciso só treinar a minha equipe que faz a venda para o meu cliente a como fazer essa venda com valor agregado maior. Vocês entenderam? Porque assim, não é complexo de se passar o valor da mão de obra para trocar um freio dianteiro. Não. Mas igual o Balarim falou, e para fazer a embreagem de uma Renault Master? Eu vou ligar pro meu amigo, pro João, pro Pedro, pro Zé, pro sei lá qual que é o fulano, e eu vou perguntar para ele, quanto que você cobra para trocar uma embreagem de uma Renault Master? Cara, eu vou usar a tabela dele como referência para minha empresa. Você imagina se eu não soubesse o custo da minha hora trabalhada e eu mudasse de prédio sem saber qual que é o valor mínimo de mão de obra que eu deveria cobrar. Se eu estivesse cobrando menos do que eu deveria cobrar, a chance de eu ter um problema financeiro é enorme. É enorme. Você está entendendo? Então, por isso que é importante, além de eu consertar carro, além de eu consertar moto, além de eu consertar caminhão, é importante eu entender a gestão da minha oficina mecânica. Faz sentido isso para você? Faz sentido? É o que eu sempre falo para os alunos. Só consertar carro, só consertar moto e só consertar caminhão pode ser um problema grave dentro da sua oficina mecânica. E quando eu falo para você seguir uma tabela de precificação, não é aquela tabela que está na sua cabeça, não. Porque às vezes você pode passar, por exemplo, hoje você pode passar um valor de mão de obra, sei lá, de R$ 150 para fazer um freio dianteiro, e amanhã você falar assim, putz, quanto que é mesmo fazer um freio? Ah, pode fazer por R$ 100. Ah, pode fazer por R$ 200. Por quê? Porque você está com tanta coisa na cabeça, uma pessoa te pergunta uma coisa, você responde no automático, você nem sabe o que você está fazendo. E aí você pode estar deixando o dinheiro em cima da mesa ou você pode estar tendo prejuízo na hora de você precificar a sua mão de obra. Então, quando você... E mesmo para aquele cliente que já é antigo, viu, gente? Mesmo para aquele cliente que já é antigo. Eu não falei para vocês que quando eu estava para mudar de prédio, eu saí o valor da minha mão de obra de 140 para R$ 180. Eram os mesmos clientes que já consertam o carro comigo há 18 anos. E depois que eu mudei de prédio, eu passei de 180 para R$ 220, são os mesmos clientes que fazem serviço comigo há 18 anos. Vai fazer 19 anos agora. Esse cliente me questionou? Ele não me questionou. Ele sabe o valor da minha hora trabalhada? Ele não sabe o valor da minha hora trabalhada. Mas ele pode olhar na minha ordem de serviço, que na minha ordem de serviço eu estou cobrando lá 1 hora para fazer determinado serviço, 2 horas para fazer determinado serviço, 3 horas para fazer determinado serviço. Se ele fizer um comparativo entre as ordens de serviço, ele vai falar assim, putz, mas no ano passado eu paguei R$ 140 para fazer um freio dianteiro, Sérgio. Depois eu paguei 180, agora eu estou pagando 220. E eu vou falar para ele, sim, houve um reajuste no valor da nossa hora trabalhada. Ponto. Ah, mas não dá para fazer mais barato? Não, eu fazia mais barato para você quando dava para fazer mais barato. Agora aumentou os custos da minha empresa e eu preciso repassar os custos da minha empresa para você, que é meu cliente. É o cliente que vai pagar. Não sou eu quem vou pagar. É o cliente que vai pagar o produto. Não sou eu quem vou pagar o produto. É o cliente que vai pagar o meu produto quando eu vendo com lucro para ele. Eu não posso tirar do meu lucro para poder vender para o meu cliente. Você entendeu? Dentro da sua oficina mecânica é exatamente a mesma coisa. Não tem por onde. É exatamente a mesma coisa. E essa regra ela vale para todo mundo, gente. Essa regra vale para todo mundo. Na SR Motors a gente tem 2 valores de hora trabalhada. 2. Para veículos que a gente fala linha leve, digamos assim, e para SUVs, veículos um pouco mais pesados, ou veículos de valor agregado maior, de complexidade para fazer o serviço maior. A nossa hora trabalhada para veículos populares, ela custa R$ 220,
E para veículos importados e SUV, ela custa R$ 260, o valor da hora trabalhada. Não existe diferença de cliente, existe diferença de veículo. Você entendeu por quê? Porque eu sei que o custo da minha hora trabalhada, com o custo da minha hora trabalhada, eu preciso pelo menos vender a minha hora a R$ 240. R$ 220. R$ 180 antes de eu mudar. R$ 140 quando eu não pensava em mudar. Vocês entenderam? Aí eu pergunto para você, quanto custa a tua hora na tua oficina mecânica hoje? Posso fazer por R$ 50, que é o valor que o Zezinho da esquina vai cobrar para fazer o freio dianteiro? Ou eu preciso cobrar os R$ 70? E esses R$ 70 paga os meus custos, paga o meu salário, paga o salário da minha esposa? Sabe por que às vezes não sobra aquele dinheiro para poder pagar o salário da esposa? Ou da filha? Ou do primo? Ou do irmão? Ou do meu filho? Ou da minha filha? Porque eu não estou sabendo precificar a minha hora trabalhada. Sabe por que às vezes não dá para tirar o salário no final do mês? Porque não está conseguindo ou não está precificando a hora trabalhada da maneira correta. Você entendeu? Parou para pensar? Sabe aquele dinheiro que não sobra no final do mês? Será que não está ficando naqueles... Será que não é aquela diferença daqueles R$ 20 que eu estou fazendo para o cliente por R$ 50 porque o Zé da esquina faz por 50? Que tal? Que tal você descobrir o valor da tua hora, precificar da maneira correta, encontrar o valor que é justo para você vender, encontrar o valor justo para você vender, e se você tiver dificuldade de vender naquele preço justo, você treinar as suas habilidades comerciais para poder apresentar o seu orçamento para o cliente e ele dizer sim, pode fazer. Você entendeu? É bem melhor do que eu ficar lotando na minha oficina de serviço. E aí eu loto minha oficina de serviço, precifico da maneira errada e começo a ter prejuízo. Porque vamos falar de produto de novo, né? Estou dando um exemplo aqui para quem está chegando agora, é o seguinte. Para quem está chegando agora, a gente está falando de como cobrar o preço justo para eu e meu cliente. Eu paguei nesse produto aqui R$ 150. Eu preciso vender esse produto por R$ 200. Se alguém me oferecer R$ 100, eu não vou vender porque eu sei que eu vou estar tomando um prejuízo de R$ 50. Para eu empatar dinheiro, eu preciso vender por R$ 150. Para eu empatar. Óbvio que eu não vou ficar empatando dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. E aí, imagine que a sua mão de obra é esse produto. Você descobriu que a sua mão de obra custa R$ 150. Você vai vender ela por R$ 200 para você não ter prejuízo. E aí, quando você não sabe o preço da sua mão de obra e começa a vender a sua mão de obra sem saber o custo da sua mão de obra, e você não consegue tirar o seu salário no final do mês, você não consegue tirar o salário da sua esposa, você não consegue tirar o salário do seu filho, você não consegue nem ganhar aquele salário que você ganhava quando você trabalhava de mecânico numa outra oficina. Aí a nossa intuição vai falar o que pra gente? Preciso colocar mais serviço dentro da oficina. Preciso trabalhar mais. Só que quando eu trabalho mais, eu tenho mais prejuízo. Olha que coisa louca. Imagina isso aqui que custa R$ 150 e eu vendo por 100. Aí o que eu faço? Putz, eu estou vendendo por 100, estou vendendo muito, inclusive, e não está sobrando dinheiro no meu bolso. Estou vendendo muito e não está sobrando dinheiro no meu bolso. O que eu faço? Compro um lote, compro um container, compro um caminhão, compro 2 caminhões e vendo 2 caminhões isso daqui. Só que eu estou vendendo com prejuízo. Eu vou ter lucro no final do mês ou eu vou ter prejuízo, mesmo eu vendendo muito? Porque eu estou pagando R$ 150 e estou vendendo por R$ 100. Vai adiantar eu vender muito? Vai adiantar eu trabalhar mais? Não vai.
Então, às vezes, o que pode estar acontecendo na oficina de quem está tendo prejuízo é eu estou vendendo mais com prejuízo. Estou fazendo mais serviço com prejuízo. Qual que é a chance de eu ter lucro nesse formato de trabalho? Nenhuma. A chance é zero de eu ter lucro, porque eu estou vendendo com prejuízo. Você entendeu? Dentro do método SR, a gente te dá o passo a passo. José Henrique Ballarin já deu a letra ali, a ferramenta conhecendo a sua empresa, kkkk. Por quê? Porque o Ballarin já passou por isso. O Ballarin já passou por isso. Hoje ele sabe que a mão de obra dele, ele tem que vender por R$150. Se ele vender por R$100, ele vai ter prejuízo. E aí ele vai trabalhar de sábado, vai trabalhar de domingo, vai trabalhar de feriado. E não vai sobrar dinheiro no bolso dele. Porque ele está vendendo com prejuízo. Dentro da sua oficina mecânica, como que você está precificando a tua mão de obra? Qual que é o padrão de cobrança? Fez sentido aí para você? Fez sentido aí para você? Se fez sentido, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque toda semana eu distribuo esse tipo de conteúdo para que você tenha uma oficina mecânica organizada aí, lucrativa. O nosso bate-papo de hoje fica por aqui. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Valeu, galera! Um salve para vocês!